Olá! Como todos vocês já puderam ver, o tema de hoje trata sobre assombrações, um tema tétrico, fantasmas. Fantasmas são figuras que na calada da noite, pelas esquinas da noite escura, podem meter medo nas pessoas. E talvez você já tenha tido este tipo de medo em alguma oportunidade de sua vida. Talvez quando criança, após ouvir algumas histórias que davam calafrios, metiam medo, você precisava dormir com a sua mãe ou o seu pai, porque você tinha medo de ficar sozinho num quarto escuro. Talvez você tenha tido experiências de medo de fantasmas na sua adolescência. Ou quem sabe, enquanto jovem, você pode ter sentido também arrepios até os seus cabelos ficarem em pé. Ou mesmo depois de adultos também sentem medo. E este tema, fantasmas, pode fazer você reviver algumas dessas experiências. Mas quem são os fantasmas, afinal? Aonde ficam? Segundo as crenças populares, fantasmas geralmente têm uma aparência translúcida, neblinada, prateada. Uma aparência não material de figuras humanas. Fantasmas normalmente manifestam-se movimentando objetos dentro das casas, em qualquer lugar. Fazem barulhos ou claramente aparecem para as pessoas. Na parte ocidente do mundo, esta crença liga-se à inabilidade de se encontrar descanso. As pessoas que morreram não obtêm descanso para suas almas. Isso acontece por elas serem vítimas que buscam justiça ou vingança após a sua morte por terem sido assassinadas. Ou fantasmas podem ser pessoas que aqui nesta terra foram criminosos e querem evitar o purgatório ou até mesmo o inferno. Podem ser também pessoas que vagam em locais por onde viveram, em casas mal assombradas, casas de banhos vazias, aquelas casas onde você desce escadas para o subsolo, cheia de paredes, com piscinas vazias, saunas escuras, com portas enferrujadas. O ambiente é propício para isto. Portas que rangem, batem. Podem ser também pessoas que vagam por jardim ou florestas sombrios. Eu li um livro, ou parte de um livro, chamado Atrevi-me a lhe chamar de pai, aonde a protagonista, ou escritora, descreve uma experiência na Índia, onde ela estava numa casa que tinha um grande jardim, e esse jardim foi visitado por ela num dia meio escuro,
um dia apagado, nublado, e ali ela teve uma presença espiritual que trouxe um frio tremendo no local onde ela estava. E ela sentiu-se muito mal com aquelas vibrações. Isso está descrito no livro dela, e hoje ela é uma pessoa cristã. Fantasmas também podem aparecer em banheiros de escolas, como todos já ouviram falar da loira do banheiro. Uma morada para eles seria, segundo os relatos de algumas religiões, um local chamado limbo. E o que é o limbo? O limbo, tecnicamente falando, é um local que abriga crianças que partiram deste mundo, morreram, sem serem batizadas, mas não têm culpa de nada. Mas por não terem sido batizadas, são tidas como pagãs e por isso não podem entrar no céu também. Então elas ficam renegadas a este lugar chamado de limbo, esperando uma oportunidade de talvez terem a salvação, uma indefinição, uma questão interrogada para seu futuro espiritual. Já diferente do purgatório, que é um local de reforma de erros, para onde foram almas que precisavam ser corrigidas dos seus erros na terra e para entrarem no céu precisam passar por este estágio. Esta é a grande diferença de limbo e purgatório segundo os ensinos de algumas religiões, e ambas abrigam almas. Ali também estão todos aqueles que cometeram assassinatos ou pessoas assassinadas que clamam por justiça. Já no Oriente, tal crença sobre fantasmas dita que, além de a pessoa estar desencarnada, após a sua morte, torna-se um semideus, ou pode morrer novamente e tornar-se um fantasma de um fantasma. As aparições fantasmagóricas por este mundo, elas costumam ser únicas e nem todas as pessoas conseguem avistar ou ter contato com algum fantasma. No mundo literário e no cinema temos alguns exemplos deles. O fantasma do imperador Júlio César, que apareceu a Brutus para avisá-lo da sua iminente derrota numa batalha. Temos também fantasmas de super-heróis que lutam por justiça, como o Espectro e o Dead Man. Em O Sexto Sentido, o filme, um psiquiatra ajuda um menino a se livrar das suas visões de mortos que tanto o perturbavam. Temos também os caça-fantasmas em desenho animado. Em Matrix, temos também histórias de fantasmas onde estes são programas em mau funcionamento e que se escondem no Matrix para não serem deletados. Temos também o Cavaleiro Sem Cabeça, na ficção de Washington Irvings. O tão famoso Harry Potter também trata deste tema, através de 3 fantasmas específicos: Nick Quase Sem Cabeça, Barão Sangrento e Murta
que geme. No Brasil nós temos também o nosso fantasma original, o Penadinho. E aqui por último, o Gasparzinho, fantasminha camarada, que foi criado por Seymour Haight e Joy Oriolo em 1940. Alguns locais no mundo são famosos por estas aparições. Um deles é a Torre de Londres. Sabemos que Londres é a capital da Inglaterra, e a Inglaterra, por ser um país apagado, climaticamente falando, lá existem muitos dias com neblina, que eles chamam de fog. A Inglaterra faz um cenário muito atraente para a aparição de fantasmas, que normalmente estão em castelos ou navios assombrados. O fantasma sem cabeça de Annie Boleyn é um outro muito famoso, que apareceu na Torre de Londres. Um outro que lá esteve, o fantasma do rei da Inglaterra, Eduardo V, Richard, Duque de York. O fantasma de Lady Jane Grey. Uma tropa de fantasmas que se reúnem na torre por terem presenciado a execução da Condessa de Salisbury. Temos também, lá na Torre de Londres, o aparecimento de uma fantasma, a Dama de Luto sem face. Já nos Estados Unidos, em Washington, D.C., dizem que a Casa Branca já foi assombrada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Nos jardins de Lamian, em Roma, na Itália, houve aparições de Calígula por uma única razão. Ele foi assassinado e logo em seguida enterrado às pressas, precipitadamente, sem um cerimonial. Então, ele não descansa por causa disso e aparece neste jardim. Aqui no Brasil, nós temos também aquele prédio próximo à Praça das Bandeiras, que pegou fogo, acho que na década de 70. E este prédio, dizem que abriga, é o Andraus, abriga muitas pessoas que morreram se precipitando dos andares para não morrerem queimadas. E estas almas, hoje sem descanso, atormentam pessoas, principalmente à noite, nos estágios do estacionamento, no primeiro, no segundo subsolo, em meio aos corredores longos e escuros, perto dos elevadores. O edifício Andraus, dizem que é um edifício onde muitas pessoas tiveram a oportunidade de terem visto fantasmas de pessoas que morreram no meio do incêndio. Bom, a verdade é que muita gente gosta muito de assistir também a filmes que traduzem tudo isto, porque traz medo, traz uma certa apreensão, mexe com a emoção das pessoas. E isto fica muito interessante numa sala escura, principalmente saboreando uma pipoca com guaraná. Muita gente gosta de assistir filmes de terror. Há anos atrás, nós tivemos experiência, eu e a Marisa, como professores de escola bíblica dominical, e os nossos jovens muitas vezes não apareciam na escola bíblica dominical sob o pretexto de que eles haviam passado a noite e até tarde da noite, conjuntamente em alguns grupos, na casa de alguns deles, assistindo filmes de terror, e eles falavam que era muito interessante e muito gostoso. Só que, por terem medo
de irem para suas casas, eles resolviam dormir todos no mesmo lugar, para não sair na rua tarde da noite, com um tremendo medo, e dormiam, e no outro dia, por irem dormir muito tarde ou terem medo e demorarem para pegar no sono, a hora da escola dominical se passava e eles não apareciam. Inclusive relataram que alguns de seus colegas da escola, por terem a mesma prática, viam filmes onde as pessoas tinham contatos com fantasmas ao olhar para o espelho. E uma das cenas, uma menina está escovando o dente e quando ela abaixa a cabeça para pôr água na boca e enxaguar a sua boca, quando ela levanta e olha para o espelho, atrás dela tinha uma imagem de fantasmas. E ela então, por causa disso, ficou aterrorizada por muito tempo, não podendo mais olhar para espelho nenhum, com medo de ver uma imagem de fantasma. Então, não é aconselhável assistir filmes deste tipo. Na palavra de Deus, há evidências de fatos correlacionados com isto. No Velho Testamento, em 1 Samuel, capítulo 28, temos a história de Saul com a médium de Endor. O que aconteceu ali naquele episódio? Primeiro que a médium invocava pessoas que haviam morrido para ter experiências ou ser interlocutora, intermediária das experiências entre pessoas que procuravam por ela e os fantasmas supostos que apareciam ali na sua casa. O rei Saul, tempos atrás deste episódio, teve um embate contra os médiuns. Ele tinha expulsado a todos eles, bem como os adivinhos de Israel. Nesta época, Samuel havia morrido, o profeta Samuel. E o que aconteceu ali então? Os soldados filisteus estavam reunidos em volta de Israel, prontos para atacar o reinado de Saul. E Saul, com muito medo, pediu para que os israelitas se reunissem e acampassem próximo ao monte de Gilboa. Samuel pedia muito a ajuda de Deus para que Deus o ajudasse na batalha para vencer os filisteus, mas Deus não respondia às orações de Saul. E não só respondia, como também um costume que os hebreus tinham, com duas pedras, aonde Deus se manifestava pela sua mudança de cor e etc., chamadas de Urim e Tumim, nem ali ele tinha respostas claras de Deus. Claras, melhor dizendo, de Deus. Então, Saul ordenou aos seus oficiais, desesperadamente: procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com 2 homens do seu exército buscar o apoio e a ajuda desta mulher. E ele disse, chegando lá: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e todos os médios. Então por que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou, em nome do Deus eterno,
dizendo que ela não seria castigada em hipótese nenhuma por fazer isto. Então a mulher lhe perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel respondeu: quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: porque o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Eu estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que eu estou numa grande dificuldade, Samuel. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde, nem mais por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que eu devo fazer. Samuel disse: por que que você me chamou agora que o Deus eterno o abandonou e se tornou seu inimigo? O Eterno fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Deus Eterno e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Eterno está fazendo isso com você agora, Saul. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Eterno também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu ao chão, de comprido. Apavorado com o que Samuel havia dito, e ele estava fraco porque já não tinha se alimentado por alguns dias. A mulher então chegou perto dele, a pitonisa, a médium, e vendo que ele estava apavorado, disse: eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Eu vejo que o Senhor está num estado deplorável emocional e físico. Deixa que pelo menos eu lhe ajude com um pouco de comida. Entretanto, Saul não queria, e estava nestas alturas deitado, ou no chão ou em algum outro local que tinham colocado a ele. Então, por convencimento, aquela mulher, que era adivinha, consegue dobrar, junto com os 2 homens do exército de Saul, a sua vontade, e ela então mata um bezerro, um novilho, faz pães asmos, assa-os e os coloca numa mesa para que o rei Saul se alimentasse, e ele o faz junto com os seus 2 homens de companhia, provavelmente ela também, e assim, com essas respostas frustrantes que ele obtivera, ele parte dali e naquela mesma noite vão embora. Vamos orar neste momento. Querido Deus, que o Senhor possa ter abençoado estas palavras que foram ditas neste início, nesta parte 1 deste estudo, que as pessoas possam refletir
na tua palavra, que é vasta, é multiforme, nos ensina, através de vários tipos de aplicações, sobre os riscos e sobre os cuidados que nós devemos ter com aquilo que muitas vezes cercam as pessoas, fazendo pressões psicológicas a elas, trazendo temor e desvios do teu olhar doce e terno. Que estas palavras possam ser, nesta semana de reflexão, para a tua igreja ou para quem teve a oportunidade de assistir esta primeira parte do estudo, e que nós possamos estar lutando pela tua causa, crendo no Senhor, porque sabemos que podemos depositar a nossa confiança em Ti. Pedimos que o Senhor venha ajudar a estas pessoas que estão na lista de oração por doença, por família, por questões pessoais, por questões de saúde. Enfim, que o Senhor possa ajudar a cada um atendendo os pedidos, e que os fantasmas que assombram a vida das pessoas possam ser dirimidos com a tua ajuda e com a fé e confiança que todos nós devemos depositar no teu santo nome. Nós te glorificamos por tudo que és, por tudo que tem feito a cada um de nós e ainda poderá fazer. Abençoe a nossa igreja e fortalece-nos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Então, irmãos, terminamos aqui a parte 1 deste nosso estudo. Desejo a vocês uma excelente semana com as mais ricas bênçãos de Deus, e não deixem de se preparar para assistirem a parte 2 do nosso estudo, que será veiculada no próximo domingo. E até lá, se Deus assim o permitir.